Hola a todas, todos y todas, soy Cintia Mendonça. Esta comunicación trata de los recursos necesarios, o sea, los conjuntos de elementos materiales y humanos para montar un laboratorio ciudadano y crear redes colaborativas. Luego, en los próximos minutos, trataremos diferentes temas sobre los roles, por un lado, del equipo de trabajo y por otro, de los espacios. El objetivo es ayudarles a compartir una idea del presupuesto necesario según sus posibilidades y a la escala que poderiam trabalhar. É importante considerar que, para criar um laboratório cidadão, é interessante que os espaços estejam conectados a uma rede de apoiadores. Os laboratórios não estão solos. Consideremos esta rede quando vayamos a organizar os recursos disponíveis. É possível ter hermosos laboratórios cidadãos com pouco ou muito recurso. Me gusta compreender o uso de los recursos como uma estratégia e não solo como uma condição que determina se é possível ou não hacerlo. Para gestionar os recursos, há que criar algum tipo de governança, há que ter critérios, diretrizes e muita criatividade. Agora, para que podamos imaginar juntos algumas situações e possíveis condições sobre os recursos necessários, les daré um exemplo. Vamos a ver como um único modelo de laboratório pode usar diferentes recursos e ter diferentes resultados. Una vez en Silo, la organización donde trabajo yo, hicimos 3 laboratorios, uno tras el otro de un plazo de 3 meses. El contexto era la crisis democrática, económica y sanitaria. Recién había empezado la pandemia en Brasil. Era necesario mantener la distancia social, entonces decidimos hacer un laboratorio virtual. En mayo de 2020 hicimos el primer laboratorio de emergencia. ¿Qué recursos teníamos nosotras? En este momento no había muchos recursos materiales, no había buena conexión de internet, no había dinero, pero había personas interesadas en dar su tiempo y sus condiciones y sus conocimientos para ayudar a crear soluciones a los problemas que teníamos. Entonces buscamos personas que ya habían participado de los laboratorios presenciales y proponemos crear un equipo de trabajo de mediadores. También buscamos organizaciones de trabajo que trabalham conosco em cooperação e pedimos ajuda para difundir a convocatória, oferecer tutoria e conversações em formato em vivo. Luego de esta articulação, lançamos uma convocatória de projetos e finalmente tivemos 300 participantes que desenvolveram em 7 dias 27 projetos. Neste taller, a participação foi por ordem de inscrição. 2 semanas posteriores, nos juntamos a uma organização amiga que não podia levar a cabo suas atividades por parte da Covid-19 e decidimos trabalhar em cooperação para fazer uma segunda edição do Laboratório de Emergência. Continuamos com a articulação do primeiro, incluindo ex-participantes e as organizações cooperadas, não? E essa organização amiga moveu recursos de diferentes frentes dentro de seu pressuposto. Recursos esses que adaptamos para encajar dentro das demandas do laboratório. Os recursos eram humanos e financeiros, já que havia recurso para comprar materiais para os projetos, pero não era infinito, houve necessidade de selecionar estes projetos, não? Também contratamos um equipo técnico, trabalhamos com 16 projetos e 240 participantes. E na terceira edição, realizada algumas semanas depois da segunda, trabalhamos com os recursos de uma fundação filantrópica privada em Brasil que nos donou um valor fijo para fazer o laboratório. Nós continuamos com as organizações cooperativas e a ajuda de nossa rede de participantes. Pero em este momento todos receberam pago, mediadores, técnicos e equipo de trabalho. Havia recursos para compra de materiais para os projetos e selecionamos então 11 e invitamos 5 outros projetos das edições anteriores que quiseram retornar lá para desenvolver outros aspectos de seu protótipo. Em este laboratório trabalhamos com 200 participantes. Sin embargo, a forma como uno organiza os recursos financeiros, materiais e humanos influirá diretamente na forma como funciona o laboratório e o tipo de impacto que produz. Laboratório necessita diferentes tipos de inversión y la cooperación y la participación de la comunidad es muy importante. En el texto que les envié van a encontrar un listado de cosas necesarias para llevar en su caja de herramientas para la gobernanza de recursos. En el texto también hay muchas informaciones sobre cómo hacer como saber que tipo de recurso é necessário para cada contexto, como funciona quando hacemos um laboratório presencial, por exemplo. Para ajudar a estruturar e gestionar
recursos, é importante ter um objetivo muito claro de lo que queremos alcançar com os talleres e com a infraestrutura que queremos organizar. É sempre bueno hacernos perguntas mientras planeamos. Em el texto também les dejo algumas indicações sobre isso. São exemplos de perguntas que hacemos a nós mesmas para identificar as potências de los recursos disponíveis. Muy bien, vamos mirar um listado de recursos possíveis, ¿no? A ver, recursos humanos. Empecemos com o equipo de trabalho. O tamanho do equipo é determinado por el tamanho del taller e quanto há de recursos financeiros disponíveis. O equipo pode ser solidária, ou seja, donar seu tempo e seus saberes, ou ter um pago, depende do tipo de laboratório que se vai montar. Dentro do equipo, há dois perfis que são muito importantes. Los mentores têm funções distintas dependendo do tipo de taller. Em geral, orientam o projeto para que o equipo não perda seus objetivos, não? Ajuda para que os equipos logrem criar um ambiente sano e produtivo de colaboração. São observadores, atentos ao tempo do taller. Podem nutrir os projetos com referência, ferramentas, exemplos, fazer conexões entre projetos e colaboradores do taller. Algumas vezes também podem observar o nascimento de conflitos ou prever problemas e mitigá-los antes que a gente se desgaste com isso. São o puente entre os projetos, colaboradores e a coordenação do taller. Hablemos agora um pouquinho de los mediadores. São o puente entre os projetos del taller e a comunidade onde estão inseridos. São responsáveis de levar a la gente para conhecer e dialogar com as pessoas da comunidade, para conhecer os lugares, os recursos do território onde estão trabalhando, organizam reuniões com a comunidade, evaluam junto aos equipos qual comunidade pode colaborar com o equipo ou onde o protótipo pode encaixar-se melhor. O trabalho de mediação começa antes. Em alguns casos, os mediadores trabalham muito dentro do laboratório. Vai depender muito de que tipo de laboratório e de talleres de prototipado estamos criando, não? Outro aspecto importante dos recursos humanos é a rede de colaboradores. São as pessoas que já participaram de algum taller ou laboratório de outras organizações cooperadas. Essas pessoas ajudam muito a difundir a metodologia do laboratório dentro e fora. Colaboram fazendo que a metodologia funcione e muitas vezes se cambia em equipe de trabalho. Há muitas coisas mais no texto. Mire, por favor. Sobre recursos materiais, não? Hablemos sobre ambientes. Criar ambientes é das coisas mais importantes e hermosas também em um lab. Ambientes arquitetônicos, espaciais e ambientes psíquicos, mentais, emocionais. Em el texto, les dejo um listado de possibilidades. Aqui, les vou a indicar dois que são muito importantes em nosso lab em silo. A conectividade. Tenho uma curiosidade. Para vosotras, é possível imaginar um lab sem conexão de internet? Eu penso que sim, já provamos. Já hicimos labs sem internet ou com pouca conectividade. Muitas vezes, montar uma rede intranet ou rede mesh pode ser uma boa ideia. A comida. Nós damos muita importância à alimentação porque creemos que ela pode ajudar a manter o ritmo de um laboratório produtivo. E tranquilo também. Creemos que é essencial ter comida sana, equilibrada, que não te dê sonho, por exemplo. É necessário ter opções vegetarianas e veganas ou atender a restrições de saúde específicas, não? Para isso, aprovamos um cardápio e se há cocina disponível, nós podemos ter um equipo fijo de cozinheiras que estejam atentas ao ritmo do laboratório. Em el texto há referências sobre a infraestrutura técnica e exemplos de muitos tipos de talleres. Talleres de fabricação digital, tradicionais, taller acabado, que são zonas livres de partículas, fotográfico, biohacking. Ao montar talleres para um lab, considere o contexto territorial e os objetivos de sua existência. Em silo, por exemplo, nós optamos por solo ter ferramentas muito simples, básicas de marcenaria, reciclagem e planeamos comprar uma termoformadora. Todo o restante prestamos de outras organizações cooperadas. Isso ajuda a criar também participação e mobilização. Isso é uma estratégia para fazer com que o lab seja mais aberto, que se pueda articular, conectar e assim criar comunidades, não? E fazer mais grandes os impactos no território onde estás.
Encerro a comunicação aqui. Em el texto van a encontrar outros tópicos mais específicos que igual são importantes para organizar recursos e espero que hayan disfrutado su tempo comigo. Saludos!